Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda em sequência nossos estudos, agora entrando no capítulo 12, já estando discorrendo alguns capítulos a respeito das respostas que Paulo dava a perguntas que lhe fizeram da cidade de Corinto, e Paulo fala acerca do culto público, e na sequência, depois de passarmos pelo capítulo 11, chegamos ao capítulo 12, num novo subtítulo, os dons do Espírito Santo. Vamos iniciar este estudo no capítulo 12, verso após verso, por quase todos eles, considerando sobre os dons. Na verdade, tomemos um subtítulo ainda que denomino Aprendendo sobre os dons. Até o verso 28 estaremos nesse subtítulo. E Paulo então começa a dizer desta forma: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esta palavra é um tanto quanto forte na conversação atual, que sejais ignorantes. Mas o que Paulo está querendo dizer, suavizando o sentido, é que acerca dos dons espirituais, ele não queria que os irmãos desconhecessem. Sejais sem conhecimento. E agora ele vai trazer o conhecimento. E diz ele: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paremos um pouco. Vamos lembrar aqueles que algum dia estiveram envolvidos com os ídolos, que os ídolos são mudos, são inertes, não fazem nada, não têm poder para nada, coisa alguma. Conforme está escrito no profeta Isaías, não podem fazer bem, como também não podem fazer mal. É uma ilusão dos povos ao se deter diante de imagens de escultura, achando que ali tenha alguma virtude. Por isso que o segundo mandamento de Deus diz bem claro: não fazer imagem de escultura, não servir às imagens de escultura, não se inclinar diante delas, porque não são nada. Deus, sim, é aquele que opera todas as coisas, inclusive nos dá a própria vida. Então, nos ídolos, no culto aos ídolos, como muitos antes estavam presos, achavam que deveriam fazer alguma coisa para o ídolo, já que ele não fazia nada. E achava nisso, pensava que assim agradava aos ídolos, poderia ter algum benefício. Mas ídolos que na verdade precisam ser carregados, precisam ser lavados, ídolos que precisam, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, nas coisas de Deus já é diferente. Quando alguém se aproxima da verdade, começa com o fato de que ninguém reconhece que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Salvador, se não há uma operação de Deus nele. Olha, é pelo Espírito Santo que alguém vem a reconhecer. Por isso que em outro lugar se diz bem claro que Deus é que vem ao encontro do homem, abrindo-lhe o entendimento. Se nós ouvimos a sua voz, percebemos a sua atuação, passamos a aprender a verdade das coisas espirituais. Muito bem, grande diferença dos ídolos, que nada fazem, precisam fazer alguma coisa por eles, como também, agora notem a grande diferença, que nas coisas de Deus, não, Ele é quem faz tudo por nós.
É Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá o ar, é Ele que nos dá todas as coisas. Voltemos ao ídolo. O ídolo só existe se alguma mão humana fizer, porque se alguma mão humana não fizer, nem o ídolo existe. Mas Deus nos fez, Deus nos sustenta, Deus é que nos dá o fôlego de vida. Muito diferente esses dois aspectos. E Paulo, falando da grande diferença e atuação de Deus em nós, aí ele fala que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que Paulo está querendo dizer? Que quando nós deixamos os ídolos e nos envolvemos com as coisas de Deus, nos aproximamos de Deus, damos atenção a Deus, nos convertemos a Deus, aí começa a acontecer coisas diferentes. E que coisas diferentes? O Espírito de Deus nos dá capacidades, nos dá dons. Ele dá dons. Segunda coisa, agora, esses dons, essas capacidades devem estar atuando em exercício, mas lembrando que o senhorio nosso que orienta a atuação desses dons, desta capacidade, é o mesmo Senhor. Como também, enfim, todas essas coisas estão acontecendo em Deus. É Deus que opera através dos dons, fazendo que haja a aplicação dos dons, o ministério, o trabalhar, conforme o seu desejo, os momentos, segundo aquilo para o que foi dado o dom. E o Senhor está requerendo a aplicação deles. Observe bem isto: capacidades, atuação, coordenação da parte de Deus sobre aquilo que Ele vai nos dando e vai nos instruindo, ou, vamos dizer assim, impulsionando para estarmos agindo, operando naquilo que procede dele mesmo. Mas continua Paulo dizendo que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que é útil. O Senhor não distribui de qualquer forma. Deus não está dando de qualquer forma. Ele tem uma intenção, Ele tem um objetivo. É algo que vai ser útil. Não é para deleite do homem, não é para o homem dizer que tem dom, que Deus deu o dom. Mas, de fato, Deus dá o dom para alguma aplicação dentro da obra dele, no meio do povo dele. E assim, Paulo começa a dizer que os dons são, observe, porque a um, o Espírito, ou pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é o conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Vários dons, várias capacidades que o Espírito de Deus distribui. Mas lembremos, é o mesmo Espírito de Deus que opera isso, que concede a cada um. Precisamos entender os dons de uma forma mais adequada. Nós, na verdade, temos dons em ordem material. Alguns têm capacidade para a matemática, a ciência exata, outros já são mais para a oratória, outros são mais no aspecto abstrato, e cada um tem uma capacidade. Uns dão-se bem na pintura, outros são mestres de obra, outros já assim vai variando nas muitas capacidades que podem existir na face da terra. Estas capacidades são dons, só que de ordem material,
e muitos deles simplesmente passam de pai para filho. São dons congênitos, né? Vem na gênese do ser humano. Pode observar que numa família de músicos, você vai achar muitos músicos entre os filhos, os netos e os bisnetos. Está passando. Alguém que tem capacidade para letras, uma inclinação assim, pode notar que isso também vai passar na frente. E quem for mais atento pode descobrir nos próprios filhos justamente isso, as capacidades, os dons referentes aos pais, aos avós de um lado e outro, e assim é fácil. Capacidades. Agora coloquemos no nível espiritual, nas coisas de Deus. Há capacidades, mas agora é dado por Deus, para aquele que se aproxima de Deus, e justamente para aplicar isso na obra de Deus, segundo os seus propósitos. Aí sim, aqui não vai falar de pintura, não vai falar de pedreiro, não vai falar de línguas humanas, não vai falar de mecânica, vai falar de quê? Coisas da ordem celestial. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Não é alguém que tem habilidade para línguas, que possa entender e falar, escrever de variedade de línguas, por exemplo, aqui. Não, aqui há algo de mistério. Algo de mistério. Sem nunca ter estudado alguma língua diferente, fala estas línguas com fluência, mas não é ele que fala, espontaneamente surge em seus lábios quando está numa comunhão com Deus. Observe, todos os dons de ordem espiritual somente. Se formos contar estas capacidades, esses dons, nas suas variedades, aqui chegamos ao número de 9. Isso quer dizer que são 9 os dons dados por Deus, ou que Deus pode distribuir no seio da igreja? Não, de forma nenhuma. Não. Aqui Paulo citou vários, mas ele não estava dizendo que são 9 os dons, a saber, primeiro, segundo e nono. Não, ele está falando sobre os dons espirituais repartidos, e citou alguns. Tanto que na leitura da carta de Paulo aos Efésios, ele faz também uma menção de dons, mas cita outros mais, diferente de alguns que estão aqui. Na palavra que ele escreve aos Romanos, também ele cita sobre dons, mas cita outros que não estão nesta relação. E se observarmos bem dentro das coisas de Deus, cada um de nós somos uma individualidade. E pelo poder e capacidade de Deus, cada um de nós temos um dom, podemos dizer, totalmente original em termos de toda a coletividade do que possa existir no mundo. O mesmo Deus que fez as impressões digitais, a íris, que é algo que é inerente, próprio de cada pessoa, também Deus pode dar dons em uma variedade tal que ninguém tem um dom igualzinho ao outro. De forma nenhuma. Costumo dizer, se nós fizermos um grande coral, muitas vozes, supondo, por exemplo, o contralto, um tipo de voz, se juntarmos 1000 pessoas na voz de contralto, essas 1000 pessoas terão o mesmo, vamos dizer assim, a mesma capacidade, a mesma afinação em contralto, mas em timbres totalmente diferentes. Tanto que a ciência já sabe, através de equipamentos, identificar uma voz que esteja gravada no sistema, para saber se uma outra voz parecida é a mesma ou não, porque há um timbre diferente que caracteriza cada uma das pessoas. Nos dons espirituais, muito mais, há uma variedade de dons. Todos nós, ao final de tudo, temos uma variedade, uma intensidade de dons que é próprio de cada um, conforme Deus lhe deu. Continuando
ainda aprendendo sobre os dons, segundo Paulo ensinava, diz ele ainda no verso 11: mas um só e o mesmo Espírito de Deus opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem faz isso é o Espírito de Deus, e ele reparte como quer. É algo da soberania de Deus. Continua: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Paulo, para falar dessa diversidade de dons, ou de nós como portadores de dom dentro de uma comunidade, Paulo tomou o corpo humano como figura, ao dizer: o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que ele está dizendo? Observe nosso corpo, é um corpo só o que nós temos, mas a variedade daqueles que compõem esse corpo é enorme, em todas as formas de tecidos, em todas as formas de órgãos, todas as células têm o seu fim e a sua colocação, tudo definido e próprio. Ele diz então que assim é Cristo também. Na comunidade somos muitos, mas cada um recebe dons de tal forma que todos nós complementamos um propósito, uma unidade em Deus, uma unidade de operação segundo a sua vontade. Continua ele dizendo: pois todos nós somos batizados, ou fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, mostrando que não há acepção de pessoas. É tão somente todo aquele que estiver na vontade de Deus ou na direção do seu Santo Espírito, pronto, está envolvido num processo da vontade de Deus, fazendo parte desse projeto de Deus. Deus que opera isso, entendamos. O exemplo primeiro foi no corpo físico, mas a palavra que nós já temos estudado em Colossenses, na carta de Paulo àquela igreja, ele disse bem claro que todos nós formamos um corpo em espírito. Não é a instituição religiosa, é aquele que é de Deus, está envolvido, ligado ao Senhor, formando um corpo com Ele, mas não é físico, é na ordem espiritual, pelo que Deus conhece os que são seus. Continuando um pouco mais, já no verso 15, ele continua a dizer: se o pé, voltando ao corpo físico, disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Que diferença a mão do pé? A mão está numa situação muito mais privilegiada em relação ao pé, e o pé não pode dizer que, por não ter a honra e a forma de ser como o da mão, que o pé não pertence ao corpo, mas certamente pertence. Assim está querendo colocar também para entendermos o dom que nós tivermos, seja ele qual for, sendo dado pelo Espírito de Deus, nós estamos sendo participante do corpo de Cristo, estamos unidos a Ele em espírito. Qual é o dom? Mais evidente, menos evidente, mais notório, mais nobre, menos nobre, não importa, somos parte do mesmo corpo. E assim ele exemplifica também no corpo físico, dizendo: se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo só. Observe essa colocação que Paulo faz, comparando, mostrando de forma genérica, no modelo, figura do nosso próprio corpo,
que nós temos todo tipo de tecido e órgãos que trabalham continuamente, não podem parar, como o pulmão e como o coração, e tem órgãos que praticamente precisam parar para ter um descansozinho e uma regeneração e continuar funcionando. Uma variedade enorme, e Deus é quem faz tudo isso no sentido do nosso corpo. Agora tomemos isso também na comunidade de ordem espiritual, como é que Deus opera. Continuando mais um pouco no verso 21 do capítulo 12: e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Já imaginaram a cabeça, que é tão rica de, vamos dizer assim, de órgãos vitais importantes? Se ele disser que não precisa do pé, como é que vai ser? Se a cabeça, que pensa que comanda tudo, disser não preciso do estômago, como vai ser nutrido? E assim sucessivamente, mostrando agora Paulo de que, assim como os diversos membros de um corpo estão dependendo um do outro, nós também de igual forma. Assim ele compara mais, dizendo: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. A parte do nosso corpo que são tão nobres, mão, rosto, mas a parte do nosso corpo que não são assim tão honrosas, mas nós honramos, dando todo o cuidado, a cobertura, etc. Até isso Paulo colocou para entendermos. Até aquele que possa ser de fato o menor no seio da igreja, no meio do povo de Deus, ele é importante. E nessa situação dele, ele está ligado de uma forma tremenda, que todos se preocupam com ele, porque ele é necessário. Os outros não vão ter a possibilidade de exercerem bem a sua função sem esse, talvez. Costumo comparar com o nosso dedinho mindinho do pé. O dedinho que em muitos pés é tão feio, tão massacrado no meio dos outros dedos. Se alguém não experimentou, continue assim, sem experimentar, arrancar fora esse dedinho. Ele é pequenininho, parece até meio defeituoso no meio dos outros, mas ele é um ponto de equilíbrio. Para quem acidentalmente perdeu o dedinho do pé, anda fora de equilíbrio, e por falta dele, toda a perna vai estar, vamos dizer assim, sem equilíbrio, vai haver distorção, o organismo vai ficar fora de equilíbrio, vai haver distorção, daqui a pouco está com dor na coluna, desvio de coluna, por causa do dedinho pequenininho, feio, no pé. Então, todo o sistema está equilibrado, falando de corpo humano, agora quanto mais da comunidade do povo de Deus, em ordem espiritual. Ninguém é assim, tão desprezível como o dedinho do pé. Todos são necessários e talvez nós é que não saibamos qual é a função dele. Ele é muito importante. Continuando mais um pouco, verso 25, Paulo vai dizer: tudo isso acontece para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas voltemos, para que não haja divisão no corpo. Olha, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Deus fez as coisas de tal forma que é tremendo. Todos nós somos importantes. Cada um de nós depende de cada um outro. De alguma forma, dependemos uns dos outros. Se houver ruptura num ponto, há, vamos dizer assim, uma falta, está havendo de fato uma perda para todos, de alguma forma, sempre haverá isso. Alguém pode ser que despreze, não leve em conta algum irmão ou irmã,
Mas cuidado, ele é necessário. Não podemos nos separar dele, achá-lo por menos e ir em frente. Não, precisamos dele. Ele completa o nosso ser, a nossa comunidade. Assim, completa ainda, coloca ainda Paulo, mais alguma coisa quando diz: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Observe que ele colocou aqui algumas coisas já empalavreado diferente. Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Estão percebendo como ele colocou aqui já no próprio capítulo 12 algumas coisas diferentes que não estão na relação do início? Socorro seria alguém com capacidade, com coração de tal forma terno que está pronto a ajudar os outros. É como também a palavra diz: ninguém recebeu para si mesmo, recebeu para poder distribuir para outros. Governo, administração, está aqui também, ó, diferente de outros mais. Mas se há uma sequência, uma importância, é aqui que Paulo fala: primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois outros mais. E nós vemos as pessoas disputando nas igrejas cargos, achando que há um cargo mais alto, e todos ambicionam uma posição mais alta. Mas será que é isso mesmo? Aos olhos de Deus não há essa prioridade ou nobreza maior de um sobre outros. É necessário que haja apóstolos, que haja profetas, que haja doutores, que haja todos os demais. Mas qual é o mais importante? Qual o primeiro? Apóstolos, como embaixador de Deus, constituído diretamente por ele para representá-lo. Observe, esta é a importância. E nós estamos vendo os homens disputando outros títulos e cargos e missões ou ministérios que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem gente que fica disputando bispo, tira os nomes todos e coloca bispo, achando que com isso ele está sendo muito mais elevado do que outros. Mas que é o bispo? Outros já colocam a palavra ancião. Mas o que é ancião? Muitas vezes estamos procurando palavras e esquecendo do seu significado. Tem alguma instituição religiosa que coloca profetas como máximo, esquecendo que o primeiro é apóstolo. E tem outros que coloca algum outro título diferente, um ministério que nem existe na Bíblia Sagrada. Então observe, tudo isso é carnalidade. Mas entendamos, primeiro, aquele que representa diretamente o Senhor, por ele constituído. Depois, profetas, porta-vozes de Deus. E depois, doutores, ciência nos mistérios de Deus. E seguem outros mais. Daqui eu voltaria no verso anterior que nós lemos, quando a palavra, aqui mesmo no capítulo 12, no verso 25, para que não haja divisão no corpo. Deus distribuiu isso diferentemente para que não haja divisão. Mas observe que muitos estão tornando terrenas as coisas de Deus, que tendo dons diferentes, se separam achando que são tudo. Tem alguns que são, vamos dizer assim, muito especiais na música, então eles separam a igreja daqueles que vão estar dando ênfase à música. Então tem quem toca, quem canta, toca muito bem, canta muito bem, mas quer viver separado. Outros podem ser doutores, então tem a igreja só da ciência. Outro tem a igreja do cura, porque tem o dom de curar, então nessa igreja é só cura. Outro tem discernimento de espírito e está envolvido mais com libertação. Então aqui é só libertação.
e se separam em igrejas com títulos baseados nos próprios dons que Deus deu, enquanto na verdade era para estar tudo junto, numa mesma unidade, no mesmo corpo, para a seu devido tempo, cada parte deste corpo de Cristo está atuando adequadamente. Cristo não está dividido, pelo que alguma coisa está errada nesta ideia, nesta separação de grupos religiosos. Está errado. Mas voltando aos nossos versos anteriores, no verso 29, Paulo diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Todos têm o dom de curar? Interpretam todos? Estas perguntas de Paulo são objetivas. Hoje em dia nós vemos que há uma tendência de se abrir muitas igrejas, porque muitos não querem ser subordinados, só querem ser pastores, líderes, e não aceitam estar debaixo de uma liderança. Aqui está havendo a falha. Muitos só querem ser apóstolos. Nós brincamos algumas vezes dizendo: estamos numa tribo de índio que todo mundo quer ser cacique. E não é assim que se trabalha nas coisas de Deus. Não, cada um no lugar onde Deus colocou, e nisso está a perfeição do corpo e da obra de Deus. Mas observe, muitos estão se repartindo, formando igrejas, porque não querem estar debaixo de liderança de ninguém, querem ser os líderes. Então, todos estão sendo apóstolos, todos estão sendo profetas, todos estão, num particular, dentro dos ministérios que Deus repartiu. Estão falhando para com Deus. Não foi para isso que Deus os tem constituído. E no verso 31, termina Paulo dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Tem vários dons, e Paulo ensina já para procurar com zelo os melhores dons. E agora, antes de seguir, qual é o melhor dom? Qual é o melhor dom? Segundo o que nós temos observado, muitos querem o dom que faça com que aquele que o possui tenha alguma notabilidade na sociedade. Não pode ser assim. Procuram fama ou procuram facilidade de recursos financeiros, querem enriquecer por causa dos dons. Esse é o dom melhor? É aquele que vai fazer com que eu seja internacional? Melhores dons. Mas Paulo já deixa um alerta: ele mostrará um caminho mais excelente. E assim entramos no outro subtítulo, que é o capítulo 13, quando fala amor, o caminho mais excelente. E aqui apresenta Paulo o amor, ao dizer, consideremos os versos seguintes. Diz Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não tem sentido. Barulho por barulho não significa nada. Verso 2: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Onde Paulo quer chegar? Verso 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Coisa alguma tem sentido, nada vale se falta o amor. Paulo continua a explicar, nós vamos considerar em seguida. Diz ele ainda: o amor ou a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Observe, Paulo define de muitas formas, apresenta as características da caridade ou do amor. Quanta coisa temos aqui, quanta riqueza nessas palavras que Paulo coloca. E ele conclui no final dizendo que caridade, o amor, nunca falha. Paremos um pouco aqui. Então, o melhor dom é o amor? Poderia alguém dizer, perguntar e entender que o amor é o melhor dom. Mas aqui está um ponto importante: o amor não é dom. Não é dom. Eu tenho o dom do amor. Bom, na verdade, Deus não nos cede, nos dá o amor como dom. Como vou dizer isso? O amor, na verdade, é algo próprio da natureza de Deus. É diferente. Se alguém é de Deus, tem que ter amor. É inerente, porque Deus é amor. Como também Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Deus é luz. Então, o sermos luz para o mundo, espiritualmente falando, isso é inerente, não é dom. Aquele que está ligado com Deus, que é de Deus, que é nascido de Deus, tem que ter nele amor. Como ele é luz, como ele também é sal, né? Um particular de um dom. Senão eu poderia dizer: eu não tenho amor, por isso que eu sou assim. Eu não tenho amor, esse dom eu não recebi. Não posso. Todo aquele que é de Deus, aí vem João na carta dizer: tem que ter o amor. Se não tem amor, não é de Deus. Então observe que não é dom, é algo próprio da natureza, da essência de Deus. Então, por que o amor é o melhor caminho? Aí vai explicar mais Paulo, nesse particular. Quando voltemos um pouco nos versos anteriores. Se eu tiver qualquer dom, variedade de línguas, se eu tiver o dom da profecia, ou se eu for como um doutor com toda a ciência, ou uma fé tal que pudesse transportar os montes, não tendo amor, isso não tem efeito nenhum, porque seria atuações fora da atuação de Deus. Não seria nada de Deus, não produziria nisso mesmo vida, não teria proveito. Vamos entender isso? Quando Paulo diz para nós buscarmos o melhor dom, o melhor dom, na verdade, será aquele que, em amor para com o próximo, eu pedi a Deus. Por que estou pedindo esse dom a Deus? Porque é aquele que vai atender melhor o meu irmão, a minha comunidade, a igreja. E não o dom que vai me fazer célebre, conhecido no mundo e até mesmo internacional. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o Espírito de Deus conduz. Na verdade, o melhor dom é aquele que vem a ser o que vai ao encontro da necessidade de outro irmão ou da própria comunidade. Isso que nós precisamos entender. Assim, Paulo continua a dizer que a caridade nunca falha, conforme no outro lugar está escrito, é o vínculo da perfeição. Continuando, diz ele: havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Por que esse verso 8 tão forte assim? Porque de fato, tudo aquilo que possa ser falado, que alguém fale da parte de Deus para nós, isso aqui vai ser aniquilado, porque um dia não precisará falar mais, porque estaremos diretamente conversando com o Senhor. Vai acabar o porta-voz de Deus entre os homens, porque estaremos falando diretamente com Ele nos lugares celestiais. Ou como aqui,
Falar línguas, por que falar em variedade de línguas? Daqui a pouco será discorrido um pouco mais sobre isto. Ninguém entende, e vai cessar isso quando nós estivermos no céu, atingirmos a plenitude do entendimento, da comunicação de uns com os outros. Havendo ciência, chegando no céu, na perfeição dos lugares celestiais, que tem mais para aprender? O que faltará para conhecer? Então tudo isso passa, mas entretanto, o amor, esse nunca falha e nunca desaparecerá. O amor é algo que existirá por toda a eternidade, porque é próprio de Deus. Deus é amor. E assim, verso 9 diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Observe Paulo comparando outra vez com a vida normal. Por enquanto, nas coisas espirituais, nós somos como meninos. Não temos alcançado tudo, não temos alcançado ainda a perfeição, mas quando chegar o perfeito, as coisas próprias deste mundo estarão ultrapassadas, não serão mais necessárias. E ele diz no verso 12: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então, lá no céu, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Uma palavra semelhante a esta é aquela que está na carta de Paulo, no capítulo 3, quando ele fala: vede o grande amor de Deus para conosco, dele nos chamar filhos de Deus. Ainda não é manifesto que somos filhos de Deus, mas quando ele se manifestar, então nós seremos iguais a ele, porque como ele é, nós seremos. Que ousadia de João falar isto, ser igual a Deus, mas somos chamados para isso mesmo, a semelhança de Deus. Como Paulo no outro lugar diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. E na criação, já com Adão, já está a figura disto. Deus nos criou, ou criou Adão, nosso pai, a nossa natureza, dizendo: a imagem e semelhança de Deus. Então também, quando chegar lá, olha, estaremos na plenitude, veremos o Senhor face a face, seremos iguais a Ele, porque como Ele é, nós o veremos. E aí saberemos melhor quem nós somos. Na perfeição muda tudo. E continua: agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Mas naquele dia nós vamos ver, estaremos desfrutando, não vamos estar esperando mais nada. Então a fé passa. A esperança, a expectativa de que isso vai acontecer logo. Também, quando acontecer, acaba a esperança. Mas o amor, não, o amor permanece sempre. Voltando aos dons e à colocação anterior que Paulo tinha dito: procurai com zelo os melhores dons, mas entretanto, disse Paulo, que mostraria um caminho melhor, e o caminho melhor é buscar os dons debaixo dessa situação, condição de amor, em amor. Assim, no capítulo 14, verso 1, continua ele falando, e aqui colocamos o subtítulo: aplicando os dons. E ele vai falar largamente por todo esse capítulo 14 sobre os dons e a aplicação de dons. Observemos, começa ele dizendo: seguir a caridade, o amor, é a coisa mais essencial, primária, em tudo, o amor. Agora, em amor, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Qual é o dom de profetizar? É ser porta-voz de Deus, transmitir a mensagem de Deus.
Muitos colocam a palavra profetizar no sentido só de anunciar o futuro. Não é isto. É transmitir palavras da parte de Deus, das coisas de Deus. Portanto, no verso 2 está explicado: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Observe que muitos na igreja procuram logo ser batizados com o Espírito Santo e têm como evidência o falar em variedade de línguas. Depois para. Mas o que é variedade de línguas? É falar com Deus em mistério. Bom, continua o mistério, porque ninguém entende. Aí Paulo diz: em amor, ninguém deve procurar falar em língua estranha como o melhor dom. Não. Ele deve procurar o de profetizar. Por que o profetizar? Porque o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação, consolação. Então, entre esses dois dons, falar em línguas ou o ser porta-voz, anunciador, proclamador da verdade de Deus, qual que eu devo procurar? O ser proclamador das mensagens de Deus, porque falarei de forma útil aos meus irmãos. Serão palavras de edificação, de exortação, de consolação. E se eu falar bastante línguas, fica só barulho, porque está falando em mistério com Deus, e fica só nisso. Eu fico alegre, porque se evidencia em mim, não falar de línguas, que eu estou bem com Deus. Se esta é de fato, vamos dizer assim, a significação desta língua, que pode ser outra coisa também, né? Falar em línguas e não ser um sentido de que está bem com Deus. Pode ser até Deus corrigindo a gente em mistério, nos repreendendo. Então, é um ponto a considerar, porque ele mesmo não está entendendo o que está falando, está em mistério. Então, não se alegre só pelas línguas, mas o falar das coisas de Deus, aí sim há proveito, há aplicação direta. Verso 4 continua dizendo: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Simples. Paulo explica de forma fácil para nós entendermos este aspecto. E temos perdoe dizer assim, quase que meninice, quando muitos na igreja querem falar línguas e acha bonito falar línguas e continua falando línguas e continua falando línguas o tempo todo. Mas Paulo fala: opa, procurai profetizar, procurai, porque em amor, entenda-se, quando você fala a língua estranha, você edifica a si mesmo. Você está sendo egoísta, você está se alegrando, está satisfeito, está realizado, você só. Agora, quando você fala de coisas entendíveis da obra de Deus, da ciência de Deus, da verdade que há em Deus, você edifica outros na igreja. Então o amor nos leva a isto, não ficar ansioso, nos deter em falar em línguas, mas algo diferente que Paulo vai dizer logo em seguida. Verso 5: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, muito mais que profetizeis. Observe, e Paulo vai continuar: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Imagina o apóstolo Paulo estar aqui falando conosco, que privilégio nosso, e ele só falando em língua estranha.
Seria uma alegria nós ouvirmos o apóstolo Paulo. Mas ele falando 5 minutos, a gente está ouvindo. Se ele falasse 15 minutos, já está cansando. Meia hora, já está na hora de ir embora. E não teria sentido. É o que ele está querendo dizer. Se eu for falar línguas estranhas, que vos aproveitaria? Da mesma sorte, se coisas animadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? São só ruídos. Ninguém entende que instrumento está sendo entoado. Verso 8: porque essa trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se eu não entendo o significado dos sons, é inútil, só barulho. Continuando, verso 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então, em amor, eu tenho que me preocupar com isso e não me satisfazer de ficar falando em mistério, só mistério, e não passa disto. Saio alegre do culto, falei em mistério o culto inteiro. Entrei na igreja falando em mistério, estou saindo falando em mistério. Ele está alegre mesmo, pode estar muito abençoado, só ele. O amor não procura isto. Continuando, nós estamos aqui no verso 13 agora, do capítulo 14, quando diz: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Observe que Paulo começa já a dar outro tipo de orientação. Se profetizar ou proclamar as verdades de Deus é um dom melhor que falar línguas, entretanto ele mesmo faz a observação: se eu falo língua estranha, eu posso procurar ter a interpretação, que eu falo em língua estranha, mas também eu depois traduzo qual é a mensagem do mistério tratado com Deus. Aí não só eu estarei sendo edificado, mas também o que me ouve. Em amor isso deve ser considerado. Continua dizendo: porque se eu orar em língua estranha, estou orando bem, Deus está me entendendo, mas eu não estou sabendo o que eu estou falando com Deus, eu não tenho a interpretação. Então, vamos orar com o Espírito, mas também com o entendimento. De outra maneira, o verso 16 diz: como dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém, visto que não sabe o que dizes? Ficamos observando, ficamos ouvindo e nada mais se processa. Verso 19: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aí é quando as igrejas pentecostais precisam estar atentas a ensinar o povo. Falar em língua estranha, sim, falem, mas considerem, é melhor ter entendimento. Procura interpretação. E Paulo exemplificou em si mesmo. E Paulo é ousado quando chega a dizer que falava mais língua que todos. Mas quando chegava na igreja, ele queria falar que fosse 5 palavras, mas com entendimento. Verso 26, continua ele dizendo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Observe isso aqui, bem claro que o apóstolo Paulo diz. Tem pessoas, é notório isso, que estão falando em línguas e às vezes, por perceber que está falando em língua, aí que ele mesmo continua falando e fala muito mais alto e fica falando uma altura enorme, porque está falando em línguas. Mas Paulo orienta, sim, fala em línguas, isso seja feito por 2 ou 3, por sua vez, mas que, se não houver intérprete, o que é para fazer? Esteja calado, ou fale consigo mesmo e com Deus. Se falou em língua estranha, subiu a voz, está notório o mistério colocado na igreja, intérprete, não há? Abaixa a voz, fala baixinho consigo mesmo e com Deus. Esta é a orientação de Paulo. Mas pode perceber que muitos aí entram num coro de línguas estranhas, e às vezes até parece, perdoe, só para provocar o assunto, que estão disputando quem fala mais língua estranha e quem fala mais alto, enquanto a palavra diz, cale-se. Se não há intérprete, cale-se. Continua dizendo, verso 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Se um está falando língua estranha, não teve intérprete, o outro começa a falar, então o que falava primeiro já vai o quê? Diminuindo para dar lugar ao outro que entrou agora com uma língua estranha. Observe quando ele falou aqui, ó, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez. Se é por sua vez, se eu estava falando mistério, não houve intérprete, outro começou a falar, eu já vou o quê? Retirando, falando mais baixo, falando com Deus, e deixa o outro ter a sua voz evidenciada. Quem sabe aquele mistério por ele vai ser interpretado. O meu não foi, mas quem sabe o do outro. E diz por sua vez. Se é por sua vez, nós temos que ceder e não estar como que numa disputa de volume de voz. Cale-se o primeiro, diz a palavra. Continuando, indo para o verso 34, entra outra questão também difícil, mas Paulo está falando sobre os dons e chega a colocar estas palavras hoje, tanto quanto, vamos dizer assim, colocada em debate em muitos lugares. As mulheres, outra vez Paulo citando as mulheres, estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Difícil na sociedade que vivemos hoje, no costume que hoje nós temos, desse particular que Paulo colocou bem claro, aqui não vamos fugir, Paulo colocou claro, as mulheres estejam caladas. Alguns querem modificar o sentido, mas não é o outro, é esse mesmo. As mulheres estejam caladas, porque lhes não é permitido falar. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos. Para tirar qualquer discussão e debate, Paulo já coloca, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E Paulo já corta, está trazendo uma palavra numa orientação de Deus. Qual a orientação? Todas aquelas coisas e mais o fato que a mulher esteja calada. Paremos, por que a mulher calada? Infelizmente, dentro do projeto de Deus, da vocação de Deus, propósito de Deus, é que, de fato, os maridos é que estivessem atuantes na igreja, e a mulher em casa teria as devidas explicações. Mas hoje em dia está tão difícil, quantas irmãs estão na igreja e os maridos não estão? Não seria isso também uma dificuldade dos últimos dias?
Observe no passado, quantas mulheres foram atuantes no meio do povo de Deus? Era comum isso? Não. As mulheres de fato não tinham esta liberdade tão grande como hoje. Observando a história toda de Israel, do povo de Deus, nós temos a juíza Débora. Quem mais colocaríamos? Mas observe que é uma raridade. E justamente Débora estava atuando, que parece que os homens estavam um pouco desviados. Vergonha para os homens. Era Deus puxando a orelha dos homens. Era a função deles, obrigação deles. Mas não estando eles na presença de Deus, Deus usava uma mulher. Como também com o profeta Balaão, foi a jumenta que lhe falou. Sendo ele profeta que via as coisas de Deus. Não queremos diminuir as irmãs, não, mas é vergonha para nós, porque era para os homens estarem mais ativos, em maior quantidade na igreja, dominando o número dos que frequentam a igreja, e as mulheres sendo apoiadas por seus maridos, debaixo da tutela do marido, e etc, etc, etc. Mas quanta coisa está acontecendo diferente. Então nós estamos num sistema de vida, até mesmo nas nossas reuniões de culto a Deus, diferente daquilo para o que Deus tem chamado aqueles que são os homens. Mas essa palavra é bem válida para o tempo antigo. É por vocação. Os homens são vocacionados, as mulheres não eram. Mas faltando homens, Deus passa às mulheres. Mas observe, não era este o plano. Não foi para isso que as mulheres foram chamadas. E quanto as mulheres estão ativas hoje, mas a falha é dos homens. Continuemos mais um pouco. Paulo depois diz, no verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Observe que ele volta outra vez nesse particular, porque muitos poderiam ficar tristes que falava só línguas, mas ele insiste, não pode proibir falar línguas, mas, tudo com decência, tudo com ordem. Temos observado esses princípios no que temos visto até então. Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. É um princípio tirado no capítulo 11. Como também no capítulo 11 podemos tomar um princípio, destacando: todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ainda, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que reparte a cada um como quer. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim é Cristo também. Nós, em particular, somos membros do corpo de Cristo. Deus assim formou o corpo para que não haja divisão, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Todos nós nos complementamos. Todos são úteis, necessários. Cada irmão me é útil e sou dependente desse irmão. Mais princípios: se não tivermos amor, nada somos e nada se nos aproveita. O amor é sofredor, é benigno, ou amor também chamado caridade. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se porta com indecência, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Ainda, sobre a caridade, Paulo diz: segui a caridade, procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Pelo que, finalmente, quando nos ajuntamos,
Cada um de nós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Façamos tudo decentemente, com ordem, para edificação. Ou seja, quando nos reunimos, os dons vão se manifestar, e que sejam manifestos ordenadamente. A seu tempo, todos terão a sua oportunidade. Continuando, ainda respostas a perguntas da igreja, entrando no capítulo 15, capítulo que o apóstolo Paulo vai falar acerca da ressurreição. Num primeiro subtítulo, vamos colocar a certeza da ressurreição. Paulo inicia o capítulo 15 colocando algumas afirmativas doutrinárias e colocando o refrão, conforme as Escrituras ou segundo as Escrituras. Disse Paulo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Qual é o evangelho que Paulo anunciava? Que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que mais? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo começa a falar de alguns pontos, citando segundo as Escrituras, a morte do Senhor, ponto importantíssimo, e depois ressurreição. Continua Paulo dizendo, verso 5: e que foi visto por Cefas, que é Pedro, depois pelos 12, os apóstolos, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Agora ele não está falando segundo a Escritura, mas está dando testemunho dos que viram a Jesus ressuscitado. Quem viu Jesus ressuscitado? Pedro. Depois, os 12. Quem mais? Mais de 500 irmãos, que naquele tempo de Paulo ainda estavam vivos como testemunhas oculares e poderiam disso testificar. E diz ele depois, no verso 7, depois foi visto por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo começa a falar da certeza da ressurreição, porque é algo próprio das Escrituras. Segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou, estava profetizado e a Escritura tem o seu cumprimento. Depois, testemunho. Muitos são testemunhas. Observe que aqui não cita as mulheres que viram a Jesus ressuscitado, não fala daqueles discípulos no caminho de Emaús, não fala dos guardas do sepulcro que usaram de mentira porque foram obrigados e comprados para isto, mas muitos outros viram Jesus ressuscitado. Continuando no verso 12 do capítulo 15, Paulo coloca agora esta palavra: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mostra este verso 12 que alguns em Corinto não acreditavam na ressurreição, ou diziam que não há ressurreição dos mortos. Como não há, se é a afirmação da Escritura e tem um testemunho de tantos irmãos. Por isso que entra esta resposta, este capítulo longo, capítulo 15, falando bastante, extensamente sobre a ressurreição. E argumenta Paulo no verso 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Continua no verso 17: se Cristo Jesus não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, verso 18, os que morreram, ainda que com fé em Cristo, estão perdidos, já que não há ressurreição. Os que guardam a fé e guardam o seu modo de viver na vontade de Deus, estão perdidos, é inútil, porque não há ressurreição. E assim, se alguém prega que Jesus ressuscitou, se não há ressurreição, somos mentirosos. E Paulo, no verso 19, coloca: se esperamos em Cristo Jesus
só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que os mais miseráveis de todos os homens? Porque a vida cristã nos leva a tanto sofrimento, a tanta renúncia, a tanto cuidado, vigilância com o que fazer, o que não fazer, cuidado com o ilícito e com o lícito. Nem todos os lícitos convêm. Então a vida toda controlada de renúncia, para depois acabou-se. Ainda que Paulo não colocou, seria nobre para nós viver uma vida honesta por si mesmo, segundo o modelo da perfeição, do direito, do certo, do correto, da verdade, segundo Deus. Mas Paulo colocou, mas que vantagem, sendo que os cristãos são os que mais padecem na face da terra, por causa da renúncia, por causa da perseguição e tantas outras coisas, porque o mundo é contrário. Então, se esperamos em Jesus só nesta vida, somos mais miseráveis. E Paulo continua argumentando. Aí ele vai dizer: mas agora Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi feito o primeiro, as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Porque existe um processo normal. A morte é próprio de todos, segundo a natureza em Adão. Mas em Cristo Jesus, a natureza em Cristo é, tendo vivido a vida na carne, tendo morrido, o passo seguinte é vida eterna. E assim, no verso 23, coloca ele: mas cada um por sua ordem. Cristo Jesus primeiro, ele é a primícias. Depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Há uma ordem. Jesus primeiro, ao terceiro dia, conforme ele mesmo disse, que outro sinal não seria dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no seio do peixe, ou no ventre do peixe, ou em meio ao mar, na morte, assim também o Filho do Homem estaria. Observe bem esse particular. Agora, por ordem, ele primeiro, ao terceiro dia, depois os que são de Cristo. Mas quando? Na sua vinda. Quando será a sua vinda? Lá em João capítulo 11, Marta chegou para Jesus e disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não chegou o último dia, então ainda não chegou a ressurreição dos mortos, a não ser a de Jesus, que é o primeiro ao terceiro dia. Mas, e depois? Aqui, ó, depois, virá o fim, virá o fim, virá o fim, virá o fim. Atentemos para isso, que isso aqui é importante. Continuando. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. É importante o verso 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Não é anticristo, não é. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando se der a ressurreição, no caso de todos, na vinda do Senhor, pronto, esse é o último inimigo. O que se segue após a ressurreição? O fim. O fim. Muitos estão dizendo que vai haver uma ressurreição parcial, aí vem anticristo, vem milênio, vem outras coisas, depois Jesus vem e muitos acontecimentos. Mas se houver a ressurreição, já é do último dia, porque a ressurreição é no último dia, na vinda do Senhor. E depois? E depois virá o fim. Então observe que a sequência normal é essa. Como Jesus disse, tudo vai estar normal, e de repente é o fim do mundo, tal qual foi nos dias
de Noé, tal qual foi nos dias de Ló. Portanto, vamos entender. Último dia é o último dia. Jesus vem, acontece a ressurreição dos que morreram em Cristo, pronto, é o fim. Por isso que Pedro disse que a terra que agora existe se reserva como tesouro para o dia do fogo, quando com um grande estrondo. Mas nesse ato contínuo nós estaremos sendo arrebatados pelo Senhor, escapando do fim na face da terra. Imaginemos, portanto, a igreja subindo ao encontro do Senhor nas nuvens do céu, e o que vai ficar embaixo estará em processo de destruição, que nem Sodoma e Gomorra. Esta é a realidade que precisamos entender. Continua: o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Por que a morte? Porque todos os outros inimigos foram vencidos. O pecado já foi vencido na cruz. A morte já foi vencida em Jesus. Só falta ser vencida em nós. Por isso que é o último. O anticristo já foi vencido. Onde que o anticristo, o contrário a Cristo, foi vencido? Na tentação do deserto, por exemplo. Na cruz também, quando ali o inimigo dava as últimas investidas contra o Senhor, dizendo: desce da cruz e creremos em ti. Mas de forma alguma Jesus não se deixou levar por isso. Foi a morte até a última gota para a expiação dos nossos pecados. Não cedeu a uma proposta do diabo, de forma nenhuma. Então, o último inimigo não é o anticristo. O último inimigo é a morte. Não nele, que ele é a primícia, em nós, conforme sua promessa. Assim, diz a palavra, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu fiz a leitura desses versos para tentar. Paulo disse: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Por que se batizam eles então pelos mortos? E alguns entenderam que Paulo estava colocando doutrina de batizar pelo morto. E há quem batize José, mas não é o José que está batizando, ele está representando o Antônio, que já foi embora, já partiu desta vida. Batizar pelos mortos, contrário à doutrina. Aquele que crer, seja ele batizado, e não alguém que crê batizar por outro, que nunca creu, nunca ouviu falar, ou foi resistente ao Evangelho. Está vendo uma distorção. O que Paulo está dizendo? Batizam eles então pelos mortos. A explicação está nisso. Porque toda hora estamos em perigo. Toda hora Paulo está em situação iminente de morte. Como ele diz, açoites, prisões, apedrejamentos, etc. Continua ele dizendo: eu protesto que cada dia morro. Mas como Paulo diz que cada dia morro? É a palavra que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então a cada dia ele se dava à morte, para que Cristo vivesse nele. Não vivia ele, morria Paulo e vivia Cristo. Esse é o sentido, que ele morria cada dia e se batizava pelos mortos, porque aquele que batiza em nome de Jesus, batiza na sua morte. Estamos mortos com Cristo pelo batismo, para que ele viva em nós. Esse é o sentido de batizar pelos mortos, para ser considerado e viver como um morto para este mundo, e se vivo tão somente para Deus. Por isso que ele diz no final: quem me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então observe que o sentido do batismo pelo morto não é batizar alguém que morreu, mas se ele morreu, então batiza alguém em nome dele. Batizar pelo morto, não.
Tanto que ele disse: se isso não tem validade, se eu morrendo para mim mesmo não alcançarei a ressurreição, a aprovação no dia do juízo, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Para que sofrer? Para que restringir? Para que renunciar? Se vão morrer mesmo. Assim continua. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Paulo passa a dar acerca da ressurreição explicações, como que respondendo à pergunta: como se dará a ressurreição? E ele vai dizer, se perguntar com que corpo virão, ele diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ele fez a comparação no fato da semente. Qualquer semente, primeiramente tem que morrer, lançada à terra, ela morre, dando origem a uma nova vida. Mas a nova vida que a semente passa a ter, não é segundo o corpo que morreu, é uma árvore, é um arbusto. Se a semente for de abacate, a semente morre, mas nasce um corpo diferente, uma árvore que vai crescendo e pode atingir grande altura. Mas se a semente for, por exemplo, de acerola, morre a semente de acerola, mas vai dar um arbusto que cresce menos que o abacate, com folhas próprias de acerola, que vai dar fruto de acerola. Então, cada semente, o corpo diferenciado. Deus mostra o poder de uma nova vida nas sementes que estão conosco todo o dia. Assim também será na ressurreição. E continua ele falando ainda: nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes, outra a das aves. Que diferenciação grande de corpos, e cada um para o ambiente em que tem o seu habitat. Os peixes, totalmente diferente. As aves, totalmente diferente dos peixes. Os animais, quadrúpedes, diferente. Agora, já os rastejantes têm um corpo diferente, cada um conforme o seu habitat. Há corpos celestes, há corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e o outro é dos terrestres. Se na própria Terra, para habitar no planeta Terra, os corpos são próprios do lugar onde vão estar vivendo, quanto mais nos lugares celestiais. Tem que ter um corpo próprio para as regiões celestiais. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Há tanta diversidade. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, terrestre, ressuscitará corpo espiritual, celeste. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Se há corpo terrestre, há também corpo celestial. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ser, alma, ser que vive. O último Adão, que refere-se a Cristo Jesus, em espírito vivificante. Esse aqui desfruta da vida, o Adão material, mas o Adão em Jesus, ele é dinâmico, ele dá vida, é algo dinâmico, mas não é o primeiro espiritual, não. Primeiro não é o espiritual, senão animal, depois o espiritual. O homem foi feito primeiro animal, carnal, da terra, do pó da terra, para depois ter um corpo celestial. Isso que Paulo está dizendo. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Jesus, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Na nossa natureza de Adão,
são próprios para a terra mesmo. Mas quem está em Cristo Jesus vai ser igual ao celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Dois lugares distintos, o planeta Terra e os lugares da habitação de Deus. Para cá um tipo de corpo, para lá outro tipo de corpo. Verso 50 diz Paulo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Carne e sangue, ossos, essa estrutura é para a terra. Isso aqui não vai herdar o reino de Deus de jeito nenhum. Para o reino de Deus é outra estrutura. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo fala bem claro aqui, como que vai ser? Como se dará a ressurreição? Vai para o sepulcro um corpo enfermo, mutilado, quebrado, rasgado, tanta coisa, e lá se corrompe de vez. Mas na ressurreição vai levar a um corpo incorruptível. Porque isso que é corruptível, verso 53, convém que revista da incorruptibilidade. No céu não vai ter corrupção, não vai ter morte, não vai ter doença, nada disso. E isso que é mortal se revista da imortalidade. No céu não haverá morte, é vida eterna para os que ali estiverem, os dignos chegarem até ali. E os que estão vivos agora, nem todos dormiremos, nem todos vão passar pela morte, porque se Jesus chegar neste momento, nós que estamos vivos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, a natureza nossa desse corpo terreno, de carne e osso, sangue, tudo isso desaparece, e no abrir e fechar de olhos vamos nos achar num corpo celestial, incorruptível, glorioso, imortal, e estaremos indo para os lugares celestiais. Paulo está explicando sobre a ressurreição, como se dará a ressurreição, de forma clara, simples. Então, diz Paulo, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está dizendo que quando vier a ressurreição, vai se dar a nossa vitória. Cumprindo a palavra, foi tragada a morte na vitória. Onde está o inferno? A tua vitória. Observe que em um outro lugar, Paulo fala que o corpo do pecado vai ter que morrer. Nós trouxemos a imagem do mortal, do corruptível, do corpo que experimentou o pecado, teve uma natureza diferente, própria, diferente da dos céus. Isso aqui vai ser destruído por si mesmo, por causa do pecado. Não só por causa do pecado, mas por causa também da natureza terrena, que no céu não tem como ali ficar, é totalmente diferente. Mas quando der a nossa ressurreição e nós estivermos livres do corpo desta morte, ou desse corpo mortal, é a nossa vitória. Aí está confirmada de fato a nossa redenção, quando formos para os céus em vida eterna. Os nossos pecados foram perdoados, nada nos impede de estar na presença de Deus eternamente. E aí diz Paulo ainda: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Haverá uma ressurreição. Se haverá uma ressurreição,
se tem bênçãos tão grandes à frente, vamos perseverar, vamos ser abundantes, vamos ser constantes, vamos ser firmes na obra do Senhor, no caminhar da fé, cujo fim é a glória celestial. E isso não vai evitar que nós experimentemos a morte. Se Jesus tardar, nós vamos embora, através da morte desse corpo, o sepultamento, mas um dia estaremos despertando desse sono e subindo ao encontro do Senhor. Assim temos os princípios desse capítulo. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, mas cada um por sua ordem. Cristo Jesus primeiro, ele é chamado as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e depois virá o fim. A sequência é esta: a vida cotidiana, devemos estar nessa vida cotidiana guardando a fé, para morrer com a fé em Cristo, para depois sermos participantes da ressurreição como ele foi, porque depois virá o fim. Mais nada, a sequência é essa. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se corpo animal, terrestre, carnal, ressuscitará corpo espiritual, próprio das regiões celestiais. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, uma alma, um ser que desfruta da vida, mas o último Adão em Cristo Jesus é espírito vivificante. Mas o primeiro é animal. Nós primeiro vivemos o terrestre e depois o espiritual, o celeste. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte na vitória. Assim encerramos a segunda parte do nosso estudo até o capítulo 15. E passando à terceira parte, são instruções finais que vão até o final da carta. Primeiramente, Paulo vai falar sobre as ofertas para os santos na Judéia. Vejamos essas primeiras palavras no capítulo 16. Paulo não vai instruir sobre as ofertas para os santos, não. Devia ser algo já tratado, algo já conhecido. Ele só vai orientar no propósito dele. Assim, no capítulo 16 ele diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então ele não está instruindo, incentivando a levantar ofertas para a ajuda das igrejas. Não, ele está orientando num ponto. Quanto à coleta que se faz, eles já faziam coleta para os santos, ele está agora colocando uma ordem, uma orientação, como fazer, como nas igrejas da Galácia. O que ele ensinou nas Galácias? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O que Paulo está dizendo? Ele não quer chegar lá em Corinto e ficar lá esperando os irmãos trazer as ofertas que devem ser levadas a Jerusalém, a Judéia, para os irmãos que estavam lá em necessidade. Observe que ele não está fazendo um apelo: vamos fazer oferta, irmãos, vamos levantar recursos nossos para ajudar nossos irmãos que estão em dificuldades na Judéia, essa dificuldade, aquela dificuldade. Não, ele está só dizendo que façam o seguinte: já estejam prontos para que quando eu chegar, já esteja feita a coleta. Como fazer? A cada final de semana, ao reiniciar a nova semana, no primeiro dia da semana, depois do sábado, no dia chamado primeira-feira, no primeiro dia da semana, coloque à parte o que puderem ajuntar. Então, o que Paulo está dizendo é que eles deveriam semanalmente já separar o que vão doar para a igreja. Naquele tempo o sistema era diferente, era pela comércio, pela feira,
e etc. Mas hoje, muitos dependem do salário de mês em mês, ou por uma tarefa, uma empreita que esteja realizando. Então seria como colocar no final do mês, ou no final da empreita, separe aquilo que queiram doar para as igrejas que estão na Judéia. Assim ele está dizendo, no período próprio, normal, do primeiro dia da semana, antes de começar a nova semana, já separe o que vão estar doando, para ele não ter que fazer a coleta quando ele chegar. E diz mais, verso 3, quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então Paulo iria a Corinto buscar só as ofertas, mas alguns iriam, por eles indicados, para levar com ele essas ofertas a Jerusalém. Por que Jerusalém poderia estar em dificuldades? Lembre-se que a igreja estava em grande perseguição, sofrendo perseguição, isso dia após dia, mês após mês, ano após ano, estavam numa situação de dificuldade, e as outras igrejas estariam agora ajudando. E Paulo diz ainda, com respeito a eles, em palavras finais, já acabou o assunto da oferta, só uma orientação, e não a campanha. Diz ele agora no verso 5, irei porém ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor Jesus o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Então Paulo quer ir a Corinto. Então até a mesma oferta não era para já, era para ir ajuntando de semana em semana, para quando ele chegasse, estivesse tudo pronto. Porque quanto a ir, ele não iria agora, ele iria depois de Pentecostes, porque ele queria ficar ainda em Éfeso algum tempo, porque alguma porta no Evangelho se abriu, e ele queria aproveitar a oportunidade, lá em Éfeso. Mas depois de Éfeso, ele ainda passaria pela Macedônia, para depois ir a Corinto, tomar as ofertas e ir para Jerusalém. Mas mesmo assim, ele não queria ser rápido, ele queria se demorar algum tempo com eles. Então observe que, considerando o tempo antigo e aquelas jornadas, muitas vezes por barco, conforme o vento, ou a pé pelas terras, Paulo levaria talvez alguns meses até ir a Corinto. Continuando em palavras finais, terminando a carta, Paulo vai dizendo, e se for Timóteo, ele está desejoso de mandar Timóteo antes, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Outras palavras finais, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz. Várias vezes nós percebemos esse cuidado de Paulo com Timóteo, talvez por causa da juventude, da pouca idade de Timóteo. Ninguém despreze, diz no outro lugar, a tua mocidade. Por ser talvez mais novo, Paulo preocupava-se que alguém viesse a desprezá-lo, mas diz, acompanhai em paz, porque trabalho na obra do Senhor como eu também. Continua, palavras finais, orientações, acerca do irmão Apolo. Na verdade, não teve vontade de ir agora. Então talvez Paulo quisesse mandar Apolo, mas Apolo não estava desejoso de ir a Corinto, pelo menos agora. Verso 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas com caridade. Agora rogo-vos, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas,
e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. A presença desses irmãos, um grupo de irmãos de Corinto, alegrava Paulo, é como que suprir a falta deles. A presença deles lembrava Corinto, e vamos dizer na nossa linguagem, matava as saudades dele, com respeito ao povo em Corinto. Diz ele, porque recrearam o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, aos tais. Observe que Paulo está falando algumas palavras finais que não são doutrinárias, são só cuidados, algumas orientações, algumas considerações diversas, mas nada doutrinário, é encerramento de carta mesmo. E finalmente conclui ele com mais saudações e com a bênção característica. Nas saudações, Paulo diz: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Observe o costume de ter em casa a igreja se congregando. Continua: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Maranata, o Senhor vem. Observa a palavra forte que Paulo fala. Se alguém em Corinto não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E Jesus vem, isso estará diante dele. Essas são as saudações finais de Paulo, representando alguns irmãos e igrejas por onde ele passava na Ásia. E agora, finalmente, a bênção, concluindo, encerrando definitivamente a carta. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Aí estão as palavras que encerram toda a carta de Corinto. Na sequência, lembremos dos objetivos da carta que nós vimos. Tinha a carta o objetivo de tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que foram informados. Eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia serem graves. O salário do pecado é a morte. E Paulo aconselhava e doutrinava sobre vários ou variados assuntos questionados pelos coríntios, que foi na verdade o tema colocado. A carta tinha esse tema: problemas na igreja, seguindo-se os ensinos de Paulo para orientar contra esses problemas. Perguntas que a igreja fez e Paulo trazia as respostas sobre todos esses questionamentos. E assim encerramos esta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.